Ótimo, que bom estar aqui na sua presença, para todos que estão aqui conosco, mais um dia muito importante, não é? Recebendo um grande case, mais um grande case de sucesso, diante de uma mentoria, não é? De domínio da inteligência emocional. Então, para todos que estão aqui, muito boa noite, boa tarde, bom dia. E aqui na presença, não é, ilustre do Rafael. Rafa, muito obrigada, não é? Primeiramente, de você estar aqui. Estou bem feliz de você ter aceito, né, esse convite especial para que você pudesse estar aqui comigo, né, fazer aqui essa conexão importante e falar um pouquinho, não é, sobre todo o teu avanço, toda a sua jornada aí de grandes aprendizados. Então vamos lá. Quero aqui que você se apresente, Rafa. Conta para todos nós Legal. aqui onde, não é, de onde você fala, o que que te motivou a buscar a mentoria, para que a gente consiga aqui, não é, desenvolver a nossa conexão juntos. Legal. Bom, pessoal, eu sou o Rafael, eu sou professor de educação física, né, de escola, eu dou aula em escola, eu sou de São Paulo, capital, e atualmente eu trabalho em duas redes, né, com educação física em escolar, e o que me levou, né, a procurar mentoria, acho que foi durante a pandemia, né, acho que mexeu muito com o nosso psicológico, e fez eu refletir muito sobre a vida que eu estava levando na escola, né? Praticamente 12 horas dentro de uma escola e muitas coisas acontecendo, a cabeça, né, é sempre muito sufocada, e quando você vai ver, você não tem tempo para a família, não tem tempo para nada. E na pandemia eu caí em si, né, com relação a esse tempo que eu não tinha liberdade para nada. E quando retornamos da pandemia para a escola presencialmente, eu sofri muito para conseguir voltar, porque nesse meio tempo eu comecei a estudar, né, outra coisa que era o mercado financeiro, e o meu objetivo sempre foi o seguinte: poxa, eu tô em casa, eu refleti, eu falei, pô, eu tô levando uma vida que eu não tenho tempo para nada. O que eu posso fazer agora que eu tô em casa que vai me agregar? E aí eu comecei a estudar, né, sobre o mercado financeiro. Foram horas e horas ali, nunca estudei com tanta vontade, tanto afinco, e de repente, quando eu me vi, meus olhos estavam brilhando para outra coisa, né? E aí foi muito difícil eu conseguir voltar presencialmente para a escola. E aí eu me vi numa confusão ali, minha cabeça muito confusa, se era realmente isso que eu queria continuar fazendo na minha vida, né? A escola ou ir para cima do mercado financeiro, né? Sim, sim. Grandes dúvidas, não é, Rafa, no começo, né? Me recordo como se fosse hoje, Muito, o quanto que nós estávamos indecisos, não é? Sobre como voltar, como fazer, como se sentir engajado novamente, não é, Rafa? Porque assim como você exatamente. trouxe, não é? Ficamos aí num tempo muito longo, não é? De reclusão, não é? Tantas incertezas, tantas mudanças acontecendo também, não é? De forma constante. E assim como você relatou, não é? Se destinou para fazer uma outra atividade, mas quando se viu da volta, não é? Teve um desgaste aí muito grande, não é? Isso. Esse foi assim o que mais estava evidente no começo. Me recordo como se fosse, não é? É. Neste momento A quando lhe recebi. ansiedade, né? Voltei muito ansioso para a escola presencialmente, pois eu tinha muita dúvida se era aquilo que eu queria, e no Sim, momento a minha cabeça só pensava no mercado financeiro, né? Então, a ansiedade de acabar logo o meu dia, de poder voltar para casa e ligar meu computador, né? Então, eu estava na escola, mas não estava de cabeça, então tudo isso fazia eu sofrer muito. Eu chegava sim, em casa exausto, né? Porque acabava com a minha energia ali fazendo uma coisa que eu não estava querendo, né? Não me encontrava exatamente. mais. Isso, exatamente. E aí foi se fazendo toda essa ansiedade de maneira muito intensa, não é? Assim como você trouxe, não, já não tinha mais a conexão como era antes. E você se Isso. permitiu, não é? Também nesse tempo de reclusão, a uma atividade nova. E aí veio a identidade. Você gostou, né? Você viu que ali você se sentiu representado, não é? Então, como É, fazer, não é? E aí ficou esse conflito, por quê? Como fazer para que eu consiga, não é, me dedicar a esse estudo e fazer esse plano B, não é, por assim dizer, começar a ser vivo cada vez mais, mas também cuidar de todo o legado profissional, não é? Que, se eu não me engano, Rafa, me conta aqui, mais de 11 anos, não é, na área é. Eu acadêmica, não sou é? concursado, né? Eu sou concursado em uma prefeitura e no estado, né? Sim, Então,
Agora eu estou prestes a fazer 12 anos aí no estado, né? Então, assim, foi muito complicado porque não é um serviço que você vai largar do dia para a noite, né? Eu Sim, não podia largar assim de uma hora para outra com esposa, com filha, né? E tinha que ser tudo muito planejado. E isso era o que eu menos tinha no começo, o planejamento. Tinha só a ansiedade e a isso, afobação de querer fazer acontecer logo, né? Então a mentoria me ajudou muito a conseguir me planejar melhor, a me acalmar, né? Ter metas aos poucos e ir atingindo. Então aí, com o tempo, eu fui ficando mais calmo, né? Também estar na escola era uma meta para mim. Eu tinha sim. uma meta ali, ainda tenho, para poder, quem sabe um dia, me dedicar apenas ao mercado financeiro. Exatamente. Então, de um conflito, não é, de muita exaustão, gasto de energia, se sobrecarregando, agora, não é, com uma visão muito mais clara, sabendo onde quer ir, o que fazer, não é, com muito equilíbrio. Muito bom, Rafa. Agora, o que que foi assim o ponto mais relevante, Rafa, diante do processo todo da mentoria? Nós ficamos praticamente mais, né, por volta ali de 3 a 4 meses, não é, na mentoria, você se dedicando para que você, não é, pudesse ser a sua prioridade também, porque isso foi um feito muito importante. Então, o que que assim ficou ah, muito evidente, não é? Que agora realmente faz parte da sua vida e que você aprendeu, não é? Junto à mentoria. O que que foi assim o ponto alto para que você pudesse trazer perto de ti a tua prioridade, começar a ter clareza, mais autoconfiança para se posicionar, sem que a ansiedade, não é que nós eliminamos a ansiedade, né, Rafa? Agora a gente tem controle sobre ela. Então conta, o que que assim ficou mais evidente para você que você foi como se fosse aquele insight, não é, que você teve e que fez total sentido. Eu acredito que, principalmente, a organização e o planejamento, tanto emocional quanto financeiro, de metas, de tempo para eu poder fazer as coisas, que era uma coisa que eu não tinha antes, né? Então, o mercado financeiro, ele é muito complexo, ele envolve muitas variáveis e muito do emocional. Então, eu me peguei Sim, num meio ali com o emocional muito abalado, em que não tem como você ir para o mercado com o emocional abalado do jeito que eu estava. Então, eu tendo mais planejamento, e tendo um plano para eu seguir, aí eu consegui alinhar mais as coisas. Foi quando eu comecei a ter um plano, uma meta, aí as coisas se alinharam, porque você faz as coisas sabendo o que você está fazendo, sabendo qual é sim, o próximo passo que você vai tomar, não fazendo por fazer, né? Então, acho que foi o exato. ponto-chave para mim. Exatamente. Antes, provavelmente, eram as emoções que ditavam as regras, não é, Rafa? A gente seguia o Isso. que a emoção falava de certa forma, não conseguíamos ter o controle do qual era o próximo passo, não é? O que que exatamente você queria colocar em ação, ao invés de seguir somente aquilo que a mente, como um vício mesmo, né? De ansiedade, de muito estresse, pudesse Exatamente. então ser feito, não é? Até mesmo a calma, não é? O parar para É. pensar no melhor a se fazer, não é? Garantir com que você, então, reflita mais, dialogue mais, isso tudo agora acredito que faz muito sentido para você, né, Rafa? Não tem mais como se distanciar disso. Aí eu comecei a ter metas mais a longo prazo, a médio e curto prazo. Então, antes estava tudo muito embaralhado, o que era para ser agora, o que era para ser depois. Hoje eu tenho as coisas mais claras, né? Sim, Então, eu tenho metas que eu sei que uma hora eu chego lá, mas tudo com muita calma para não se afobar e no meio do caminho não deixar a emoção tomar a frente do racional e do planejamento. exato, exatamente. Que é isso que dificulta, não é? A gente conseguir colocar tudo aquilo que a gente já está visualizando na mente, que são as milhões de Isso. possibilidades, mas a gente não É, consegue colocar em prática. Aí vem a procrastinação, não é? Aí vem o retrabalho, não é? Aí vem todo aquele, não é? A gente já falou sobre isso, né? Quem está aqui nos isso. ouvindo e nos escutando aqui, é, provavelmente vai querer pesquisar sobre, mas a gente ficava ali sobre a tensão dos lixos mentais, não é, Rafa? Só É ali, porque não é? Perambulando, não é? a cabeça fica um turbilhão, né, quando a gente está assim. Então, até você conseguir limpar aquele monte de coisa que fica na sua cabeça, vai um tempo, né? Exatamente, exatamente. E aí a maturidade vem mais perto de ti.
Eu acredito que agora, não é, Rafa? Até mesmo a forma como você dialoga, a maneira como você pensa, Exatamente. vem muito mais com sabedoria, não é? Então já não é mais aquela ânsia de querer corresponder, que tem que ser no Isso, tempo do outro. Não, agora realmente eu respeito o meu tempo interior, não é? Isso fica muito claro na isso. tua voz. Muito Essa bom. questão me fez amadurecer até para o próprio mercado financeiro e ter mais pé no chão, de pensar mais a longo prazo Sim. e acalmar um pouco o curto prazo, que às vezes é aquela ansiedade de querer fazer o resultado rápido. E hoje foco mais no longo prazo, pensando até em uma aposentadoria para mim no futuro, né? Uhum. Porque a gente sabe como andam as coisas no sistema do nosso país de aposentadoria. Então hoje eu venho pensando muito a longo prazo e me deixou mais calmo também nisso, sabe? Sim, sim. E você com autonomia de gerir teu próprio negócio, né, Rafa? É isso que é Exatamente, interessante, não é? Então é exatamente. você criando os seus próximos passos, sem que você É, tenha dependência, não é, do movimento dos outros. Muito bom. E sabendo tomar decisões, isso que é o mais importante. com certeza. Excelente, Rafa. Muito bom. Se eu não estou aqui enganada, eu mencionei, não é? O Rafael fez parte do processo, não é, da mentoria do domínio da inteligência emocional, não é? Então, toda essa sabedoria, toda essa forma de pensar, toda essa maneira, né, de construir com muito passo a passo, sabendo realmente se ter como prioridade, faz parte de todo esse processo, né, Rafa? E assim você Isso. hoje consegue, não é, com muita naturalidade, eu sempre, não é, trago isso, né, com muita autenticidade, fazer isso continuamente. Agora isso é seu, é para a tua vida, não é? Me acalmou muito, me ajudou a organizar minhas ideias, né, a ter metas, a não deixar a emoção ali tomar conta nas ocasiões. Então me ajudou, nossa, demais, demais. Sim, sim. E agora é só seguir em frente, não é? Não tem Isso mais é só como. ir mantendo, Isso, exatamente. evoluindo, né? Evoluindo. Evoluindo, exato, exato. Agora, Rafa, diante de todo esse potencial que você construiu, em relação à mentoria, não é? Tendo você como prioridade, sabendo agora pensar, não é? Trazer a razão perto da emoção, não deixando as emoções falarem por você, o que assim você poderia deixar como uma mensagem, não é? Para as pessoas que estão aqui nos vendo hoje, nos escutando, o que você diria, não é, para quem realmente até mesmo possa estar da forma como você estava, não é, sem saber de onde começar, por onde ir, não é, com conflito interno, sabendo aí, não sabendo como, não é, avançar, o que você diria para essas pessoas, não é, diante do patamar que você hoje alcançou na sua vida, para que eles pudessem então encontrar assim com mais assertividade o caminho de onde seguir para que possam também evoluir assim como você. Legal. Eu acredito que, independente da ocasião que seja que você esteja passando, por exemplo, o meu era a parte profissional, né? Vão ter pessoas que vão ter outras questões. Se é alguma questão que está martelando muito na sua cabeça, que não está te fazendo bem, que você fica pensando muito, você anda sofrendo por isso, não pense duas vezes, vai atrás, porque vai te ajudar a te acalmar antes que você adoeça. Porque eu estava quase ao ponto de me afastar da escola, pegar uma licença médica, porque eu estava com a minha cabeça totalmente atordoada. Então eu ia me afastar, né? Logo no começo eu ainda comentei com a Adriana sobre isso, e depois eu fui acalmando aos poucos. Então, às vezes você pode pensar que você não tem nada demais para falar. Na hora que você começa a falar e desembucha a falar, você vai ver, você falou tanto e teve uma troca tão boa que te ajudou a alinhar um pouco as suas ideias, a acalmar o seu coração e tomar um rumo melhor na vida, né? Então, não Exato. pense duas vezes se tem algo martelando. Exatamente, Rafa, exatamente. E é isso que te trouxe até aqui, não é? Por quantas É, vezes, né, você ao final da mentoria, Adriana, parecia que eu não tinha nada para falar e agora eu estou me sentindo muito mais é, leve do que eu cheguei aqui, não é? exatamente. Tem dias que a gente acha que não tem nada demais para falar, mas você começa a falar e aí a Adriana puxa um feeling de alguma coisa e você fala, nossa, eu não tinha pensado por esse lado. Então, são coisas que vai agregando e fazendo você refletir sobre a sua postura ao longo da vida, né? Que Exato. ajuda demais. Exatamente. Para que você realmente seja a sua prioridade, assim como você agora é para Isso. você, não é? Então, É, eu gosto de pensar, Rafa, todo esse potencial que você alcançou é porque nós fomos, não é? Nós fizemos as mudanças de dentro para fora. Então, essa sua mensagem, ela conecta muito com isso, não é? Ao invés da gente ficar ali
se desgastando com os nossos conflitos, é realmente, se qualquer caminho, né, se tornou caminho, vamos buscar o caminho de dentro, que é justamente esse que você Isso. fez. E agora você sabe realmente quais passos seguir, você tem muita clareza, não tem mais, não é, as emoções falando por você, e sim você Isso, tendo isso. razão, não é, A próximo gente da tem que emoção. procurar, a gente tem que procurar o que vai nos fazer bem Sim, e não ficar pensando no que o outro vai achar, né? Claro, a gente tem que ter cautela nas coisas, mas procurar o que a gente vai se sentir bem, senão a gente adoece. exatamente, exatamente. Então, de uma possibilidade, não é, que você já estava buscando medicamentosa e de afastamento, hoje, Isso, não é, consegue avançar com muita clareza, sabendo quais são as ações que você tem que seguir, tomando decisões importantes e que não impactam só na tua vida, não é, Rafa? Impacta na vida da família, sim, não é? Impacta na vida dos próximos passos aí, não é? Então, com muita clareza e muita assertividade, sabendo como administrar isso tudo. Perfeito, Rafa. com Mensagem certeza. excelente, excelente. Não depender, não é, dos outros e não ficar ali se consumindo, não é, com os conflitos internos, com tudo aquilo que está gerando sobrecarga. Quanto mais procrastina, mais você vai sofrer. Sim, exatamente, exatamente. Perfeito, Rafa. Adorei estar junto contigo aqui. Bom, eu também. Eu fiquei extremamente feliz, não é, de quando você recebeu o convite e prontamente, não é, Sim, já aceitou para estar aqui comigo. Eu fico extremamente como sua mentora, não é, feliz sobre todos os passos, suas conquistas e enormemente, não é, também por você estar fazendo parte aqui também dessa nossa conexão aqui juntos, falando sobre os seus avanços, não é? Passados aí os 4 meses juntos, agora totalmente equilibrado, sabendo o que fazer e para onde ir. Perfeito, Rafa. Adorei a sua presença aqui no dia de hoje e fico por aqui, não é? Vocês todos que estiveram aqui conosco também, muito obrigado. E assim como o Rafa, não é, trouxe a mensagem, busque realmente, né, ser a prioridade, porque vale muito a pena, não é? E aqui o Rafa com propriedade dizendo o quanto que ele evoluiu diante desse processo todo. Perfeito, Rafa. Então ficamos por aqui. Um grande abraço a você. abraço, até mais. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.